Há uns 6 meses a minha rotina meio que se tornou um único verbo: trabalhar. Segunda a sexta eu tava filmando pra lá, editando pra cá, pegando o busão direto. Sábado e domingo eu ia pro meu freela. E quando eu vi, eu tava aqui escrevendo esse vídeo. Opa! E você provavelmente já passou, vai passar ou tá passando por essa situação. Eu não vou de jeito nenhum tentar explicar aqui o que é o capitalismo pra você. Provavelmente o Jones Manuel vai estar aí na internet pra explicar de uma forma muito mais didática, muito melhor. Eu vou fazer algo, na verdade, que faz um tempão que eu não faço e eu falo isso com zero orgulho, que é dar uma geral na minha casa. Claro, vira e mexe eu dou um tapinha aqui, varro aqui, passo um pano ali, sempre tô lavando a louça, mas aquela limpeza pesadona mesmo, de tipo, pegar e dar uma lavada no banheiro, de limpar o chão da cozinha, de de limpar o fogão, não sei o quê. Então, eu queria fazer esse exercício hoje de falar de descanso enquanto a gente tá arrumando a casa. Só pra gente fazer meio que um tour da limpeza de hoje, eu vou limpar primeiro a cozinha, depois eu vou limpar o banheiro, por fim, eu vou dar uma geral nas áreas comuns, porque elas já estão sendo limpas ao longo das semanas. Então, é isso aí. Eu não sei como foi pra você, mas eu sinto que eu fui me tornando cada vez mais só o João do trabalho, sabe? Nada mais do que trabalhar e trabalhar. Então, uma coisa que eu senti que estava acontecendo, minha cabeça estava tão cansada, mas tão cansada, que eu fui perdendo a vontade de fotografar, que era uma coisa que eu gostava, fui perdendo a vontade de ver filme, que é uma coisa que eu ainda sinto muita falta, porque eu não consegui recuperar esse hábito. Eu fui cada vez menos vendo os meus amigos e, o pior, eu tomei noção que eu estava trabalhando demais, foi quando eu olhei assim e vi, caraca, eu vou ter que largar um semestre da faculdade. O último semestre, falta só escrever e finalizar o meu TCC, e eu tive que parar, porque eu tava trabalhando muito. Tava tão osso que as pessoas olhavam pra mim e falavam: João, você precisa parar de trampar, cara. Sabe o que é chegar ao ponto de você tá tão cansado que visivelmente as pessoas olham pra você e falam que você tá acabado, que você precisa descansar? Acho que quando você chega nisso, você tem que olhar e falar: tá, talvez eu esteja trabalhando demais. Depois de ter ficado extremamente cansado, com a imunidade baixa, e ainda assim ter adiado um semestre na faculdade, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que eu fiz isso? E sendo honesto com vocês, acho que é porque eu queria e quero comprar muita coisa, né? Então acabava que virava um ciclo vicioso de eu querer comprar uma parada, aí eu comprava a parada, aí eu enchia o saco da parada e queria comprar outra parada, porque aquilo virava mundano, sabe? E esse ciclo, ele me fez trampar igual maluco, assim. Ficava até de madrugada, trabalhava fim de semana até de madrugada, segunda-feira tinha que estar 8 horas da manhã no trabalho. Então acabou que eu caí de uma das piores armadilhas que qualquer pessoa podia cair, que é se fundir com o seu trabalho e achar que o seu valor está 100% atrelado a quem você é no trabalho. Então a conclusão que eu fui chegando é que o João indivíduo foi se juntando com o João profissional, quase como se fosse uma coisa meio Ruptura, aquela série da Apple TV. E se você caiu na mesma armadilha que eu caí, vamos pensar como que a gente sai disso. Galera, não consegui terminar a faxina, tô bem cansado. Falta algumas coisas de organização, falta umas outras coisas que eu acho que dá pra ir fazendo durante a semana. Mas como vocês podem ver, eu tô completamente descabelado, até perdi meu óculos, porque foi uma faxina muito intensa, mas a gente vai terminar o tópico desse vídeo conforme a semana for acontecendo. E é isso. Disclaimer, que eu acho que é necessário. Tudo que eu tô dando de dica aqui são coisas que eu estou seguindo pra mim. Eu sei que não se aplica em todos os contextos, eu sei que não se aplica pra todo mundo, mas vamos ver se a gente consegue se ajudar um pouquinho. Mas uma coisa que você percebe quando você tá trampando muito, que você começa a ficar viciado em café. E eu queria comentar rapidamente sobre 2 cenários possíveis que a gente encontra nesses casos, né? Se você é autônomo e se você trabalha CLT. Porque você, prestador de serviço, vai ter demandas e coisas que te cansam que são completamente diferentes de alguém que é CLT.
E também, consequentemente, eu acho que o descanso vai ser completamente diferente se você é CLT ou se você é prestador de serviço. Eu já tentei e tô tentando ser autônomo de novo, agora com a criação de conteúdo. E se tem uma coisa que eu reparei que todo autônomo que eu conheço, e eu também já caí nessa armadilha, é aquela coisa, cara, se eu parar, o meu projeto para. Tem uma outra coisa que eu acho que é até pior do que isso, é que o autônomo, ele não sabe necessariamente, pelo menos ele vai passar por essa fase, de não saber quando que ele vai descansar. Então, tudo que ele tem de tempo livre, de coisa assim, ele vai achando horas, na verdade, pra trabalhar e encaixar coisas do trampo dele. Já o CLT, ele tem uma rotina um pouquinho mais estruturada, é verdade, mas tem uma coisa que é pior pra ele, é que essa rotina, por si só, é muito cansativa. Então, o CLT, ele trabalha numa 6x1, ou até mesmo num cenário melhor, ele trabalha ali numa 5x2, porém, ele tem 1 ou 2 dias só da semana dele pra ele fazer tudo. E, cara, como que descansa numa rotina assim? Com 2 dias, com sorte 2 dias, quando na verdade, na maioria esmagadora das vezes, você vai ter 1 dia só pra descansar. E eu não quero fingir que eu sei das respostas, ou que eu tenho as soluções, que eu sou a pessoa que vai trazer exatamente o que você precisa fazer, porque não tem, cada um tem um cenário diferente e tudo mais, até porque a única solução é o fim do capitalismo. Aí, em ambos os casos, às vezes que as pessoas vão perdendo o tesão pelos hobbies delas. Então elas vão parando de fotografar, elas vão parando de fazer música, elas vão parando de ler, elas vão parando de fazer várias coisas que no dia a dia delas é importante. E para além dos hobbies também, né? Elas vão parando de ter tempo com os filhos, elas vão parando de ter tempo com os pais, com os amigos. Então, muitas dessas coisas vão acontecendo por conta desse cansaço que vai se acumulando. E agora a gente tem que parar e pensar como que aos poucos a gente vai recuperando a nossa identidade para além do trabalho. E a gente atrela tanto a nossa identidade ao trabalho que acaba que a gente se define pelo que a gente é de profissão. Então a gente é um psicólogo, a gente é médico, a gente é criador de conteúdo, e essas concepções vão sendo aderidas dentro da nossa identidade. Mas a gente esquece também que a gente já foi filho, que a gente é filho de alguém, que a gente é irmão de alguém, que a gente é amigo de alguém, que a gente é... Enfim, a gente tem várias outras relações sociais que são definidas para além do nosso trabalho. E para ambos os casos, tanto para o prestador de serviço quanto para o CLT, é a gente encontrando alguns pequenos espaços da nossa rotina, que antes a gente poderia estar pensando no trabalho ou vendo coisas relacionadas ao trabalho, e incluir coisas que agradam a gente, seja o hobby, como eu comentei mais cedo, ou um tempo de qualidade com a família. Sério, meia hora que a gente fica com alguém que a gente gosta, ou meia hora que a gente pratica o nosso hobby, então seja meia hora que você vai passar com um amigo, com o seu namorado ou sua namorada, meia hora, cara, que você passa com essa pessoa, ou meia hora que você pratica o seu hobby na semana, já te dá um gás, assim, pra você conseguir viver essa correria do dia a dia, como eu falei mais cedo, né? A última dica que eu vou dar pra gente, não vou dizer que é tanto uma dica, porque eu acho que devia ser uma coisa que a gente devia seguir mais seriamente na nossa vida, que é a gente impor limites pro nosso eu do trabalho. Mas vai experimentando, de vez em quando, você falar não pro seu eu do trabalho. Então aquele dia que surgiu uma hora extra pra você fazer, ou naquele fim de semana que você estava precisando descansar e surgiu um freelão de R$500 pra você fazer, cara, às vezes é muito melhor pro seu físico e pro seu emocional você não pegar, não ter essa grana, do que se lascar e ficar cansado e ficar destruído físico e emocionalmente. E se tem um mantra, uma frase que eu quero que você leve pra sua vida, assim como eu tô levando, que tem me ajudado muito a pensar certas coisas de uma forma diferente, tem que ser essa. Lembre-se sempre disso. Um CNPJ, sendo seu ou de outra pessoa, não vale o seu CPF cancelado. E é isso. Tchau, tchau.